Boa noite! Estamos chegando para mais um episódio da série O que você e Hércules têm em comum. Sou a professora Sandra Celino e estou aqui compartilhando conhecimentos que irão te auxiliar na sua trajetória em direção à aprovação no curso que você deseja. Nós trabalhamos já apresentei a vocês 3 trabalhos que o Hércules precisou realizar, trazendo para a nossa realidade, né? Fazendo essa transposição. Eu falei para vocês no primeiro episódio que Hércules precisou vencer a si mesmo, assim como você, estudante, tem de vencer a si mesmo. No segundo episódio, falei sobre a procrastinação, quando Hércules precisou ir cortando todas as cabeças da Hidra de Lerna. No terceiro episódio, a semana passada, eu comentei com vocês sobre o javali de Erimanto, aquele ser impetuoso, de um espírito indomável, e que Hércules precisou capturar esse indivíduo vivo. E o javali de Erimanto, para você aí, estudante, eu apresentei como sendo a sua força, sua autogestão. Você precisa ter uma autogestão para caminhar em direção à aprovação do curso que você deseja. E na live de hoje, o nosso tema, eu vou falar para vocês hoje sobre persistência, sobre conhecimento e para chegar até esse foco da nossa aula, vou falar sobre informação, que informação é diferente de conhecimento, tá bom? Você precisa transformar a sua informação em conhecimento. E esse assunto eu vou discorrer aqui no decorrer dessa live. E para chegar até lá, é claro que eu vou começar com uma boa história. Eu sempre falo que eu sou uma contadora de história, gosto muito de contar histórias. E eu vou contar então a história da corça de Cerineia, tá? Então esse é o 4º trabalho do semideus, do herói Hércules. Você que está acompanhando essa série, obrigada a vocês que estão aí acenando, a Marileire, o Matheus, a Ju, sejam todos bem-vindos. E você que vai assistir essa live também depois, seja bem-vindo, que todo conhecimento aqui compartilhado possa fazer a diferença na sua trajetória em direção à aprovação, certo? Então vamos falar da corça. Então, quem era a corça de Cerineia? Então, vocês já estão contextualizados que o Hércules ele precisou realizar 12 trabalhos a fim de expiar uma pena, já que ele havia matado a família e recebeu esse castigo aí dos deuses de cumprir 12 trabalhos que o seu primo, o rei Euristeu, iria encarregá-lo de fazer. E consta então que cada um desses trabalhos tinham as suas dificuldades e, é claro, na cabeça do Euristeu, o Hércules jamais iria conseguir realizar. Da mesma forma que pode ser que você, aluno, tenha um Euristeu aí na sua vida. Aquela pessoa que duvida da sua capacidade, aquela pessoa que fica jogando piadinhas, falando, esse curso aí não é para você, tá? Então pode sim acontecer de você, estudante, encontrar na sua trajetória muitas pessoas que irão tentar te tirar do seu propósito, te demover, tirar você da sua trajetória. Mas como você vai aprender aqui hoje, persistência é fundamental. Então, Euristeu, pensando que Hércules não ia conseguir, ele pediu o quê? A corça de Cerineia, que era um animal consagrado a uma deusa. E Euristeu, sendo aí orientado por Hera, ele pensou o seguinte: claro, quando ele pegar essa corça, para pegá-la ele pode feri-la, machucá-la, então ele vai sofrer alguma pena. A deusa Ártemis vai chegar até ele, vai fazer alguma coisa, porque é um animal sagrado. E qual é o detalhe desse animal? Por que Euristeu também pensou que Hércules não conseguiria? Porque a corça, segundo consta, ela corria tão velozmente, tá? Corria tão velozmente, mais rápido do que uma flecha atirada. Já imaginou? Para um bom arqueiro que atira uma flecha, um animal que sai em disparada, e segundo alguns relatos, fala assim que a velocidade com que ela corria era assombrosa, tá? Então imagina. E Euristeu, crente, né, vamos assim dizer, de que Hércules não iria conseguir, então incumbiu de que ele realizasse esse trabalho. E essa corça também, além dessa velocidade, tá, muito forte, assombrosa, essa corça, ela tinha um detalhe muito interessante. Ela tinha os chifres de ouro, consta que era um ouro maciço, e os pés de bronze.
Isso também é claro que nenhum mito ele é criado sem uma simbologia. Então tem um porquê desse mito aí, desse animal ser com chifre de ouro e os pés de bronze. E segundo consta também, Hércules ele teve de perseguir essa corça por mais de um ano. Então olha só, um trabalho que ele não poderia atingir a essa corça com nenhum das suas armas que ele carregava. Ele tinha de usar estratégias, usar a inteligência, ser sábio para capturar esse animal. E aí diz a história que ele percorreu diferentes lugares. Ele foi nos 4 cantos, vamos assim, 4 cantos do mundo daquela época, né, para o mito. Ele foi em todos os lugares e sempre que ele chegava ao local em que ele sabia que ela se encontrava, ela conseguia fugir. Então, como que ele conseguiu capturar? Vamos então a essa parte da história. Como que o Hércules conseguiu então capturar essa corça? Diz que depois de muito correr, também cansada, ela já estava há 1 ano sendo perseguida, cansada, ela decidiu voltar para o templo da deusa a qual ela era consagrada, a deusa Ártemis. Essa deusa era filha de Zeus, na mitologia o deus maior era filha de Zeus, ela era irmã gêmea de Apolo. E aí diz que nesse trajeto de volta para o templo onde ela se sentiria protegida, havia um rio. E para atravessar aquele rio, antes de atravessar, segundo deduz, né, ela ficou ali titubeando, ela por um lapso, por uma fração de segundo, ela vacilou, não agiu com tanta velocidade como ela agia. E foi o momento em que Hércules pegou a sua flecha e a feriu levemente, com delicadeza, somente ao ponto dela não conseguir sair do lugar. E há uma versão, como eu falei, já contei aqui antes, os mitos eles têm diferentes versões. Alguns falam que não foi bem assim, porque já que Hércules havia passado a pontinha da sua lança, né, das suas flechas, no sangue da hidra, que era mortal, se tocasse na corça, ela poderia morrer. Porque dizem que o sangue da hidra nunca falhava. Aí alguns não acreditam nessa versão que ele a feriu. Pode ser que alguma flecha não tenha sido embebida, é claro, para quem defende essa ideia, não tenha sido embebida no sangue ali da hidra. Outros falam que Hércules fez uma armadilha, colocou uma rede e a pegou. Mas o fato é que ele a capturou, certo? Aqui a versão que a gente encontra com mais repetição na rede é que ele a feriu. E foi nesse momento que ele a pegou e colocou sobre os ombros. Então imagina que deveria ser um animal muito lindo, né? Apesar da sua velocidade delicada. Então ele a colocou sobre os ombros e quando ele foi em direção ao que havia feito pedido a ele, ao rei Euristeu, no caminho quem ele encontra? A dona da corça. Ele encontra a deusa Ártemis, muito furiosa, e também o irmão junto. Então ela não veio só. E ela já foi logo ficando nervosa, sentenciando, falando que ele deveria morrer por ter capturado um animal. Ártemis, segundo a história, ela era a protetora dos animais, a protetora da vida selvagem. E ela ficou muito irritada com essa captura. Ao que Hércules, olha só, aquele semideus, né, musculoso, aí já a gente imagina aquele brutamonte pelos desenhos que a gente vê, ele com aquele animal sagrado sobre os ombros, o que ele faz? Ele conta o porquê de ter feito aquilo. Então, e a deusa, né, para ouvi-lo, tá? Ele fala que ele a capturou a pedido de Euristeu, porque se não fosse isso, ele não teria feito. E outra coisa, ele disse que ele fez essa captura porque ele precisava expiar, pagar por um erro que ele havia cometido. No caso, foi o erro de ter matado toda a família. Obrigada, Carla, passando aqui. Que bom ter você aqui. A Luciana também acenando aí. Sejam todos bem-vindos, tá? E aí, o que acontece? Ao chegar, então, no palácio... Aliás, antes, deixa eu voltar aqui. Eu parei para dar as boas-vindas e acabei atrapalhando. Mas
Ele conta então para Ártemis que somente devido a essa incumbência de Euristeu que ele fez isso, e ela se compadece então de Hércules e pede a ele para que ele, aliás, ela dá a ele uma sanção. Olha, eu vou te dar uma imposição, eu vou deixar você levar, porém você vai me prometer que vai soltá-la assim que o rei Euristeu avistá-la ou vê-la. E foi o que ele fez. Ele agradeceu por ela ter tido por ter se compadecido dele, não ter matado. E diz a história que ele acabou fazendo algumas oferendas a Deus e coisas de mitologia. E aí ele chega lá no castelo, mostra ao rei Euristeu, e o rei, quando vê, ele quer a corça para si. Mas Hércules, já sabendo do que ele havia pedido, do que a deusa havia lhe pedido, ele fala, já que você quer, então tá. Aí ele chega e a coloca à frente do rei. É claro que ela já solta não ia ficar à frente do rei. Ela, pernas para que te quero, foi embora e o trabalho ele cumpriu, que era simplesmente levá-la até a presença do rei. E assim foi. E ele acaba então completando o seu quarto trabalho. E aí agora vamos para a parte que eu acredito que é aquela parte que o estudante fica esperando. Sandra, o que isso tem a ver com a minha trajetória em direção à aprovação? Quais os aprendizados que eu posso ter com essa história? O que esse mito tenta esclarecer? O que ele procura nos ensinar? Então, olha só, um dos aspectos que nós podemos aprender com essa história, segundo consta a parte da simbologia dessa alegoria, desse mito, é que o significado, tá? É um significado, é claro que todo mito ele é feito com uma questão educativa, né? De instruir. E o significado é mostrar a valorização da pura sabedoria e da elegância. Pura sabedoria por quê? Por Hércules ter agido com sabedoria para capturar aquele animal, tá? Ele foi elegante, foi delicado, ele se explicou, ele mostrou que havia pureza no coração dele, ele não estava fazendo aquilo por maldade, ele só fez por uma incumbência do primo dele para cumprir uma pena. E então esse mito procura mostrar essa questão de procurar se aproximar do outro, até mesmo com sabedoria, se aproximar do outro com elegância, com respeito, porque Hércules, ele não quis desrespeitar em momento algum a dona da corça, e ele procurou somente capturá-la sem feri-la para não ofender a dona. Então, mostrando a questão de que muitas vezes nós, nas nossas atitudes, nós precisamos ficar atentos aos nossos comportamentos, sermos sábios, tá? Termos um coração puro, agirmos de inteligência, de estratégia para tomar algumas decisões. Então, essa é a simbologia para a nossa cultura e para trazer para o mundo do estudante e para trazer para você, na sua trajetória, em direção à aprovação no curso que você deseja. Antes de falar no ponto-chave que eu quero, que é, olha, para mim, capturar a corça significa isso. Eu já expliquei que o mito ele tem diferentes versões, que a devido à subjetividade de quem interpreta, você nunca vai encontrar também as mesmas interpretações. Então, para a trajetória do estudante, eu poderia dizer que assim como Hércules percorreu, tá, atrás da corça por 1 ano, sem desanimar, onde ela foi, ele estava atrás, até que conseguiu alcançá-la, eu poderia sim dizer que você também, estudante, não pode desanimar, você precisa correr atrás, você precisa persistir no seu objetivo, em relação ao seu objetivo, não ficar ouvindo aqueles que dizem que tal curso, que tal faculdade não é para você, ou que você não vai conseguir. Então eu poderia sim fazer essa associação com a questão da persistência, mas eu quero trazer algo aqui diferente. Tá? Eu quero trabalhar com a ideia de que, para você, aluno, a corça de Cerineia, então essa busca de Hércules, que foi uma busca inconstante, tá? Até conseguir chegar ao seu objetivo, eu quero trazer para você que esse quarto trabalho na sua vida de estudante, só quero retomar que o primeiro eu falei, vencer a si mesmo, o segundo, a procrastinação,
O terceiro, a autogestão, você precisa gerir o seu tempo. E eu quero então trazer como quarto trabalho aqui para você, estudante. Você precisa perseguir em busca do conhecimento. Tá, Sandra? Mas fica muito vago você dizer assim, persistir, buscar o conhecimento. Seja mais específica, tá? Então, eu coloquei como ponto-chave dessa aula é que você, aluno, precisa aprender a diferenciar informação de conhecimento. Informação não é a mesma coisa que o conhecimento. Informação você encontra hoje em qualquer site que você entrar, em lives, igual eu estou aqui passando várias informações, só que tudo isso que eu estou passando para você só vai se transformar em conhecimento a partir do momento que você fizer o quê? Que você processar essas informações, que você colocar em prática aquilo que você está estudando, aquilo que você está ouvindo. Então, informação sem aplicação, ela não vira conhecimento. E o conhecimento, assim como esse mito que eu estou trazendo para vocês, ele precisa ser perseguido, tá? Você precisa ter uma busca constante por ele. Até as Sagradas Escrituras, elas diz que precisamos adquirir a sabedoria, adquirir a inteligência. Então é algo que tem de estar em nós, esse desejo de adquirir, de buscar a sabedoria, o conhecimento. E como transformar informação em conhecimento. Eu sei que nessa trajetória aí, em direção à aprovação no curso que deseja, é uma trajetória que não é fácil, tá? Ninguém está querendo aqui tirar de você esse pensamento, não estou querendo demovê-lo dessa ideia de jeito nenhum, porque nós sabemos que há processos para chegarmos ao sucesso, há processo para chegarmos onde nós desejamos, para alcançar os nossos sonhos e crescer. Assim como que a criança, né, para crescer, ela precisa sair primeiro engatinhando, né, assim, se arrastando, às vezes se machuca. Então a gente pode usar uma frase que a gente encontra várias pessoas aí repetindo, que crescer dói, não é fácil. O crescimento, ele dói. Da mesma forma, a busca pelo conhecimento, em alguns momentos você poderá se ferir, poderá se machucar. Como que seriam essas feridas? Como que seriam esse machucar? É você se frustrar, você se decepcionar, observar que uma informação que você aplicou já não está mais sendo válida. Porque o conhecimento a cada dia, as informações vão chegando. Hoje é algo que falam para nós que deve ser feito, daqui a pouco está mudando, que não é dessa forma, tá? Então, em alguns momentos você poderá, sim, se frustrar, se entristecer. Mas uma coisa é fato. A partir do momento que você consegue transformar informação em conhecimento, você se liberta, tá? Essa é uma fala até que está lá nas Sagradas Escrituras, que o conhecimento, a verdade sobre determinado assunto, liberta, tá? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você persegue conhecer algo, saber sobre algo, aplicar isso, você se liberta, você estudante, de quê? Daquele medo, da ansiedade de chegar diante de uma prova e ter um conteúdo que você não sabe. Eu preciso fazer a redação. Chega lá, tem um tema que você acaba sentindo que você não tem conteúdo para abordar aquele tema. Ou até mesmo você fica inseguro porque não domina a estrutura do gênero dissertativo argumentativo. Então, quando você conhece, quando você toma posse disso e aplica, e você aprende, você se liberta dessas amarras do medo, da ansiedade. Assim como eu tive um exemplo de uma aluna que o ano passado ela veio para mim, né, entrou no meu curso, redação que é a prova, e a média dela era de 600 pontos nos Enems aí, nas provas anteriores. E eu conversei com ela e ela falou: Sandra, a insegurança, o medo, às vezes trava. E como eu fui trabalhando, eu fui desconstruindo alguns conceitos. Olha só, desconstruir alguns conceitos também não é fácil, tá? Então, na busca do conhecimento, você vai precisar abrir mão
de algumas informações, de alguns conceitos, de alguns preconceitos para absorver outros. E isso não é fácil. E você ouvir um mentor. Então pensa, você teve 5 anos, 6 anos estudando com um professor que você o admira, que você procura praticar aquilo que ele te ensinou. Aí vem um outro profissional e desconstrói tudo aquilo. Nem sempre vai ser fácil para você. E quando eu conversei com essa aluna, eu falei assim, você está disposta? Se o que eu passar para você for contra alguns conceitos, alguns ensinamentos que você já teve em relação à redação, você vai confiar em mim? E ela falou que sim. E ela confiou tanto, né? Graças a Deus ela conseguiu tirar 940. Então, ela seguiu a metodologia, ela ouviu, desconstruiu. Eu trabalhei dentro do estilo dela, fui com calma e ela foi persistente. Ela produziu, ela acompanhava as aulas, ela entregava as redações porque ela queria. Ela estava correndo, ela estava em busca de aprender como que se faz uma redação que aprova, tá? Então ela perseguiu isso e foi uma perseguição, eu falo até curta, porque foram 3 meses de estudo, tá? Então ela saiu de 600 para 940 pontos na redação. Então o conhecimento a libertou da insegurança e do medo, porque assim que terminou a redação, quando ela já entregou a prova e vinha para casa, ela me mandou um WhatsApp e falou assim... Primeiro, claro, ela quase me matou de susto. Ela falou assim, Sandra, pegaram a minha prova sem eu terminar. Eu não acredito, eu quase morri, né? E ela depois colocou um kkk, não, tô brincando. Ela falou assim, eu nunca fiz uma redação com 30 linhas. Ela estava tão feliz no texto dela, ela estava tão segura de que ela havia feito uma boa redação, que ela falou assim que precisou até diminuir um pouco a letra para caber tudo que ela... Foram tantas as informações que vieram. E por quê? Porque ela já estava segura, tá? Então, conhecimento, saber o que fazer, a libertou da insegurança, a libertou do medo. Então, ela transformou a informação que eu dei em conhecimento a partir do momento que ela seguia todas as orientações e colocava em prática. Então foi isso que aconteceu. Então, quando você transforma informação em conhecimento, quando você tem essa segurança, quando você pratica, tá? O que você estuda, seja por videoaula, seja por material impresso ou PDF, não sei. Então, qual a sua metodologia? Então, você deve ter essa altura do campeonato, você que está aí em direção à aprovação, você que já pode ter sido reprovado 1 ano, 2, você já deve ter os seus mecanismos, você já deve ter os seus métodos, pelo menos assim eu espero, tá? Porque para chegar à aprovação, você não pode ir de qualquer jeito. Então é por isso que eu quero passar aqui para você também algumas dicas. Assim como eu faço em toda live, eu quero apresentar hoje 4 dicas que irão te ajudar para que você consiga transformar informação em conhecimento, tá? Então eu quero... Por quê? Porque quando você simplesmente se informa de algo e não coloca em prática, o conhecimento, como diz o professor Gilberto, que eu sempre cito aqui, o conhecimento vira pó. Então, conhecimento sem prática não adianta, tá? Informação, melhor dizendo, informação sem prática não vai adiantar. Você precisa praticar aquilo que você está ouvindo, que você está lendo, tá bom? E, é claro, é persistência, tá? É persistir, é não desistir. Desistir é um verbo que não deve constar, tá? Na sua tabelinha para conjugá-lo. Eu desisto, ele desiste. Não, tá? Na primeira pessoa do presente ou no futuro, eu desistirei. Não conjugue esse verbo. A não ser que seja aí no imperativo, tá? Não desista, para você dar a ajuda a alguém, como eu estou fazendo aqui com você, não desista dos seus sonhos. Então eu estou usando o verbo desistir no imperativo, não desista, tá bom? Então, a não ser nesse contexto, porque desistir não é opção para aquele que tem um sonho. Você precisa perseguir. Assim como na história de hoje, que Hércules ele foi em busca da corça, ele usou estratégias, usou a inteligência para conseguir alcançá-la. Você, estudante, também precisa ser persistente, você precisa ter a sua rotina. E uma coisa que eu quero que você guarde: persistir não é a mesma coisa que insistir,
tá? Ser persistente é diferente de ser insistente. Persistir é você... O Hércules tentou várias vezes, não deu certo. Então, toda vez que ele tentava e não dava certo, ele mudava a estratégia. Ele ia procurar uma outra forma de conseguir capturar aquele animal. Agora, se Hércules fosse insistente, ele ia continuar sempre da mesma forma para tentar alcançar aquele animal. Então, a insistência te leva a agir sempre do mesmo jeito. Mas não tem aquela frase que já virou até clichê aqui na rede, que a gente ouve falar, não adianta querer buscar resultados diferentes agindo do mesmo jeito. Então, se as ações são as mesmas, os resultados serão os mesmos. Então, quando você faz sempre a mesma coisa e já sabe que o resultado não foi bom, se o ano passado você fez uma redação, tirou 640, 700, então você não vai ficar fazendo do mesmo jeito para tirar a mesma nota. Porque isso aí será insistência. Agora, persistir não. Poxa, eu não consegui esse ano, minha nota foi 600, então o que eu mudei? Eu preciso conhecer onde que está o erro para melhorar a minha produção e para que no próximo ano, ou nesse caso, né, agora no Enem 2021, você consiga a nota que irá te aprovar no curso que você deseja. Então, é preciso mudar as estratégias. Então, colocando aí nas dicas, a última parte da nossa live. Obrigada a Rodrigo, que passou, a Cris, a Adriana Dias, a Rosana, a André. Que bom que vocês passaram por aqui. Então, olha só. Para a dica que eu quero deixar para você. Primeira dica. Você precisa saber selecionar a fonte de estudo, tá? Então, já que você precisa estar querendo transformar informação em conhecimento, você precisa ter cuidado onde você está buscando este conhecimento. Então, qual é a fonte? Eu já falei aqui em uma live anterior que você não pode ficar só na superficialidade, tá? Você tem que ir mais a fundo nos conteúdos. Então, se você pegou a sua redação do ano passado, se você pegou uma questão de língua portuguesa, então verificou aquele conteúdo, viu que errou, e você tem um material que, mesmo estudando por ele, aquilo te levou, induziu a pensar de uma forma diferente. Poxa, lá no livro estava assim. Então vamos mudar de fonte? Vamos procurar outro? Vamos procurar uma teoria em vez de ficar só com resumos, tá bom? Então você precisa ter fonte, saber selecionar a sua fonte, onde buscar essa informação. E você precisa, coisa que eu já comentei aqui com vocês, rotina, método e organização. Tá? Então isso é fundamental para você que está persistindo em busca do conhecimento. Rotina, método e organização. E é claro, seguindo esses 3 passos aí, você estudou na sua rotina diária fazer 5, 10, 15 exercícios, não sei de quantas matérias você já estipulou para você, tá? Praticou, viu que aprendeu aquele conteúdo? Uma outra forma é compartilhar, isso aí. Compartilhar o conhecimento, passar adiante aquilo que você aprendeu, não deixar o conhecimento somente para si. Então, toda vez que você compartilha, toda vez que eu, Sandra, na minha sala de aula, repito um conteúdo, geralmente eu nunca repito do mesmo jeito e toda vez, e quanto mais eu vou repetindo aquilo, mais vai gravando, mais vai fixando. Por isso alguns alunos chegam para o professor e falam assim, nossa, esse professor sabe muito, ele dá aula sem pegar nenhum manual. Por quê? Porque ele já praticou bastante, porque ele repete aquilo várias vezes. Então você que está nessa trajetória em direção à aprovação, você precisa também, quando praticar um conteúdo e viu que você assimilou, compartilha. Então, quando você passa para o outro, tem essa segurança de passar para o outro, aí sim você está mostrando que você adquiriu o conhecimento, que você praticou e você já tem essa capacidade de passá-lo adiante. Então, eu falo assim que uma coisa é eu ler um livro só para fazer as minhas anotações e absorver alguma informação. Outra coisa é quando eu sei que eu tenho de fazer uma live sobre aquele livro. Então, o meu olhar, a minha leitura não é da mesma forma. Então, às vezes eu leio o livro 2 vezes, 3, quando tenho de ministrar ou de falar sobre ele. Então, aquilo que eu rabisquei, que eu marquei quando eu li a primeira vez, quando eu leio
para fazer uma explanação, para fazer uma apresentação, nunca a leitura é do mesmo jeito. Então você também, na sua trajetória em direção à aprovação, quando você aprender um conteúdo, procure passar para alguém. E quando você passar essa informação, você vai observar que você vai estar internalizando, gravando ainda mais aquele conteúdo, certo? E pra gente ir já caminhando para o final da nossa live, a minha última dica, com base na história que nós tivemos aqui. O Hércules, então, ele, ao perseguir aquela corça, ele usou de sabedoria. E uma questão da simbologia desse que eu falei pra vocês, o porquê do chifre daquele animal ser de ouro e dos pés ser de bronze. Preste atenção. Desculpa. Essa tem uma simbologia muito interessante. Quando fala de chifre, né, que está na parte superior, os pés, a parte inferior que toca no chão. Então, uma simbologia para isso aí é que a parte superior está relacionada a algo divino, a algo supremo, a algo espiritual. E os pés de bronze é para que ela não tocasse no solo, nesse chão, que trazendo nessa questão de esfera espiritual, tocar aqui na terra seria uma questão de pecaminosidade, de algo, mas é algo que a mantém presa aqui, certo? É algo que a mantém mais baixo, tá? Ela não tem um contato direto com a natureza má, e esses pés de bronze a impede de dar saltos mais altos, tá? É o que acaba puxando um pouquinho para essa humanidade. Mas nós vamos aqui, eu não quero espiritualizar aqui essa live, tá? Nem tratar de questões aqui mais filosóficas, tão profundas. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, que nessa trajetória não tem como você alcançar o seu propósito de vida sem um direcionamento divino, tá? Então, sem estar ligado nas coisas que estão lá em cima, sem você estar ligado nas coisas espirituais também, nas coisas de alma. Eu já falei aqui para vocês das 5 inteligências, né? Que existe a inteligência moral, a inteligência espiritual, certo? Emocional e inteligência física. Então, falando da inteligência espiritual, então você aluno, ficar atento a essa questão dessa inteligência espiritual. Você também precisa não só focar nas coisas que são daqui, tá? O que seria essas coisas que são terrenas? Talvez aquele pensamento, tá bom? Aquele pensamento ruim, aquela fala de alguém que vem para te entristecer, aquela fala que fala assim, olha, desiste, já é o 2º ano que você reprova, tá? Ó, você já gastou muito com cursinho, mais um ano pagando à toa. Então, esses pensamentos que te puxam para baixo, que te trazem medo, que te trazem insegurança, que te frustram, que te prende a essa terra, no caso aí os pés de bronze. Então você precisa pensar mais no superior. Você precisa colocar essa inteligência espiritual para funcionar e acreditar que você, como nós falamos que somos trinos, né? Corpo, alma, espírito. Então, essa parte sua que você tem, que Deus colocou, alma, essa individualidade que cada um tem. Então, essa alma, é nela que está a criatividade, é nela que está a perseverança, ela que faz termos aí o contato com o divino. Então, você precisa ficar atento aos comandos que a sua alma está te dando. Se ela está te puxando mais para as coisas que te entristecem, que vão te tirar do seu propósito, que no caso é a aprovação no curso que você deseja, ou se ela está te elevando, te colocando mais perto desse propósito. Olha, a aprovação nesse curso é o meu propósito de vida, porque eu sei que eu serei feliz fazendo essa atividade. Essa atividade profissional vai me trazer dinheiro, vai me dar realização financeira, realização profissional. Eu estarei ajudando outras pessoas com essa profissão. Então a sua alma, ela está te elevando ou te está trazendo para baixo? Então, na sua trajetória em direção à aprovação, você precisa ficar atento a isso, tá bom? Perseguir o conhecimento, perseguir a informação, mas nunca se desligar
do plano superior, do porquê que você está fazendo isso, tá bom? Por que você quer ser esse profissional? Por que você é capaz já de se visualizar lá na frente, trabalhando na empresa X, na empresa Y, vendo enormes construções ou vendo curas para determinadas doenças? Então, o que tem te movido? Então, como que está a sua alma atualmente? Ela está tranquila, tá? Ou ela está te puxando mais para baixo, ou está te elevando? E lembre-se que é o conhecimento que vai te elevar. O conhecimento, ele liberta. Então, você precisa buscar na fonte certa, tá bom? E eu até fiz um comentário aqui, eu fiz um post, melhor dizendo, hoje aqui no meu perfil, falando sobre o bater e o buscar, que é um trecho que tem lá na Bíblia. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-lhe-á, né? Buscai e encontrareis. Então, se você está sendo persistente naquilo que você já entendeu que é seu propósito de vida, então você precisa seguir adiante, olhar para o alvo. Então, a última dica que eu quero deixar é a questão de ter um foco consistente. Tenha consistência nas suas atitudes, nas suas ações, na sua rotina de estudo, tá? No seu método, na sua organização. Persiga o conhecimento e, ao adquiri-lo, ele vai te tornar uma pessoa mais sábia. E a sabedoria vai te elevar, vai te tirar mais desse plano, te colocar num plano superior. Mas não é aquela superioridade de arrogância, de petulância, de achar que sabe. Quando você estiver nesse nível de sabedoria, o que você vai querer fazer? É ajudar o outro, é compartilhar, é passar adiante aquilo que você aprendeu. E, acima de tudo, com as suas dificuldades, com as suas feridas nesse processo, você vai querer ajudar outros, você vai querer compartilhar para que os outros sofram menos ou não sofram as mesmas coisas que você sofreu na sua trajetória em direção à aprovação. O que a gente mais tem aqui de perfil no Instagram é de alunos que foram aprovados e estão compartilhando o que eles aprenderam. Então, eles estão ajudando outros porque eles já sabem o que passou, como que foi a trajetória deles para chegar até ali. Então, e esses alunos estão usando esse conhecimento adquirido para ajudar outro. Então, isso é ter humildade, isso é ser sábio, é querer também passar para o outro aquilo que você aprendeu para que o outro consiga até mais rápido que você. Porque você sabe como que é importante ver um sonho realizado. Como que é importante você estudar no curso que você deseja e não naquele curso que você fez de segunda opção. Eu sempre falo isso, tá? Eu demorei quase 7 anos para fazer o curso de letras. Eu falei, eu não vou gastar 4 anos fazendo um curso que não é aquilo que faz o meu coração vibrar. Então, você também precisa ter esse foco comportamental, agir com a razão também. Tá? E ser persistente naquilo que você está buscando. Então, não adianta você gastar um tempo da sua vida fazendo algo que lá na frente vai te frustrar. Então, é preferível agora você se organizar, persistir, tá? Buscar o conhecimento e, ao alcançá-lo, agir com sabedoria, compartilhar, ajudar outras pessoas também a alcançarem aquilo que você demorou, né, nessa tua trajetória também aí para alcançar. Então, essa é a nossa história de hoje. Então, o quarto trabalho de Hércules foi capturar um animal muito veloz e que fugia dele a todo custo, mas ele conseguiu com a estratégia certa. E você vai conseguir também. Talvez você fale assim, nossa, a aprovação me escapou pelos dedos. Tá? Eu estava perto por 1 ponto, por 2 pontos, eu não consegui a vaga. Então, não desanime, viu? Foi por pouco. Então, você precisa se organizar, ver o que você errou no ano passado para não errar novamente e perseguir, buscar este sonho seu e, acima de tudo, buscar ser uma pessoa sábia, tá bom? Buscar ser uma pessoa sábia, porque a sabedoria abre portas. E eu quero finalizar com um trecho aqui de Provérbios que eu achei muito interessante. Esse livro, gente, eu ganhei recentemente, tá? Ele tem em hebraico também e tem a tradução pra gente. E aí ele fala o seguinte, que o início da sabedoria é obter sabedoria. Olha que bacana. Então, quando você já pensa em buscar, você já está iniciando
esse seu caminho em direção à sabedoria. Então você já está mostrando que tomou um ato sábio, tá? Então buscar o início da sabedoria é aprender, é buscar a própria sabedoria. Então seja sábio, busque informação na fonte certa, transforme essa informação em conhecimento e persiga, tenha meta, estratégia para você chegar aí à tão sonhada aprovação no curso que você deseja. Então, se alguém quiser fazer alguma interação, mandar algum comentário, fique à vontade. Se não tiver, então vamos encerrar a live de hoje. E na próxima semana estaremos aqui com o nosso 5º episódio da série O que você e Hércules têm em comum. Ok? Então, se não há nenhum questionamento, depois também pode enviar alguma perguntinha, alguma interação pelo direct, que com certeza eu irei responder. Um forte abraço e até a nossa próxima live na quarta-feira, às 19h20.